a responsabilidade humana. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 4, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido que eu tenho a fazer é que você nos siga nas nossas redes sociais. É necessário que você faça isso para que você venha conhecer a agenda da igreja, mas principalmente os estudos. Então, venha participar de um dos estudos e nas nossas redes sociais você pode acompanhar ali os temas, dias e horários de cada estudo. Depois desse pedido, quero ler com vocês hoje dois versículos. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Como nós sempre pedimos, dê uma leitura, faça uma leitura em todo o capítulo 4 para você entender essa parte que nós destacamos. Agora, nós percebemos então aqui no capítulo 4 que Adão teve, cita aqui, dois filhos de Adão, não que ele tenha apenas esses dois, nem também significa que esses dois foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva, não significa isso, mas aqui está destacando a história de dois filhos de Adão, sendo que Caim é mais velho do que Abel, e a prática deles. Então, a prática deles era trazer ali ofertas para Deus. O que acontece é que Deus se agradava de Abel, porque ele se agradava de Abel, ele se agradava também da oferta de Abel. Mas Deus não se agradava de Caim e por isso Deus não aceitava a oferta de Caim. Isso é notório aqui no versículo 7, quando diz: Se você fizer o bem, não será aceito. Portanto, a rejeição não era a oferta simplesmente de Caim, mas a Caim. E porque Deus não aceitava Caim, ele também não aceitava a oferta de Caim. Nós precisamos perceber aqui no versículo 6 que há características de quando algo começa a mudar ali na pessoa. Então, o semblante de Caim começou a mudar. Veja o que o Senhor fala no versículo 6. Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Então, ou seja, é percebido essa fúria em Caim a partir da mudança no rosto da pessoa. Portanto, nós precisamos ficar atento a essa mudança. A mudança que vai acontecendo interiormente na pessoa vai sendo notado na sua fisionomia, mas também nas suas atitudes. E o Senhor então chama Caim para esse arrependimento. Assim como Deus chamou ali Adão para um arrependimento, deu a oportunidade de Adão confessar o seu pecado e se arrepender, e também o mesmo fez com a mulher, agora Deus também faz com Caim. E ele fala: se você versículo 7, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A mesma palavra de dominá-lo que nós vimos aqui no estudo de ontem, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 16, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. No hebraico, a mesma palavra. Portanto, cabe a Caim agora dominar esse sentimento que
foi surgindo dentro dele, que ele foi alimentando. É tão interessante como aqui a gente pode ver o 10º mandamento: não cobiçará. Então a cobiça está no interior do ser humano. É algo que ele vai ocupar a sua mente. E, e Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, a respeito do que deve ocupar a nossa mente. Então, Deus traz essa orientação aqui para Caim, que ele deve, então, cuidar desse pensamento dele, porque o pecado estava à porta, o pecado já estava ali surgindo, ali perto dele, mas ele deveria dominá-lo. E Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4 o que deve ocupar a nossa mente para que nós não venhamos ser dominados pelo pecado. O que acontece é que a gente vai perceber então aqui no restante desse trecho aqui de Gênesis capítulo 4, que ele vai acabar assassinando ali então Abel. Ele então não consegue dominar ali esse pecado, isso que estava em torno dele ali, ele não conseguiu dominar, e por causa disso ele vai matar o seu irmão, vai sofrer ali as consequências do pecado, só que ele vai ficar mais temeroso, porque ele dependia da terra para comer, e o que Deus está falando é que a terra não vai produzir mais nada para ele. Veja aqui no versículo 12 o que fala: quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo, ou seja, tudo aquilo que ele plantar, ele não vai conseguir colher por causa desse pecado dele. E a gente vai perceber aqui, então, a misericórdia de Deus também, colocando nele uma marca para que ele não fosse, para que Abel não fosse vingado, né, através ali da vida dele. Então você vê aí no versículo 15 falando: mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a sua vingança. Portanto, Deus é que traz essa vingança. Então ele estabelece essa marca em Caim para que as pessoas não se vinguem do que ele fez com Abel. O que acontece é que no restante aí do capítulo nós vamos ver ali os descendentes de Caim, e um dos descendentes dele ali, chamado Lameque, ele vai falar a respeito de algo que ele fez. Lá no versículo 23 ele vai falar: disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Portanto, agora a gente vê instalada na descendência de Caim um povo violento. Se antes Caim matou Abel por causa da rejeição de Deus, e aí a gente vê então no primeiro assassinato registrado na Bíblia, então o motivo que é a religião, que é então querendo ser aceito, e Caim querendo ser aceito por Deus e não sendo aceito por Deus, então ele vai se vingar do irmão porque Deus não estava aceitando. Agora a gente vê uma violência por motivos torpes, por motivos fúteis, aonde uma pessoa, um homem o machucou e ele matou esse homem, e um menino, aliás, um homem o feriu e ele machucou esse homem que o feriu. Não fala se foi proposital ou não, muito provavelmente foi algo que não aconteceu de forma proposital, um ferimento proposital, e um menino que o machucou também sem ser de forma proposital, e aí agora a violência gerada por causa da própria violência. E depois nós percebemos aqui então, no versículo 24, as falas continua aqui então a fala de Lameque, que fala: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77.
E aí agora a gente vê a vingança que antes pertencia a Deus, passando para o homem. Então, o Lameque e os descendentes dele é que irão vingá-lo caso alguém faça algum mal. Diferente do caso de Caim, aonde Deus é que estabelece a vingança dele, Deus. Se alguém tocar em Caim, eu vou me vingar. Então ele traz uma punição para Caim, mas não permite essa vingança, mas agora, por causa então desses homens que vão se afastar de Deus, né, e isso fica claro ali no versículo 17, aliás, desculpa, no versículo 17 não, no versículo 16, que vai falar, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver nas terras do norte, a leste do Éden. Então Caim começa a se afastar do Senhor a partir dali, que é isso que traz aqui, e o que causa, quais que são as consequências desse afastamento de Deus? A descendência dele começa a ficar pior do que ele, mais violenta do que ele e pior, passa a vingar-se, a buscar vingança, porque até o caso de Caim e Abel, a vingança pertencia a Deus, mas agora Lameque reivindica essa vingança. O que esse texto traz para nós? Primeira coisa, precisamos do Espírito Santo, porque lá em Gálatas 5:22 vai falar que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, algo que faltou aqui para Caim é o domínio próprio, que para nós que temos o Espírito Santo, temos o domínio próprio e devemos buscar nos sujeitarmos ao Senhor. Jesus fala lá em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Portanto, para que a gente venha ter esse domínio próprio, a gente precisa do auxílio de Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, que vai nos dar esse fruto do domínio próprio. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, como nós falamos ontem, citando Efésios capítulo 5, versículo 18. Paulo fala, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Nosso dever como cristãos é buscarmos nos encher do Espírito Santo para que a gente não se afaste de Deus, mas ao contrário, venhamos nos aproximar do Senhor. O que aconteceu com Caim foi uma separação dele. Não foi o Senhor que o mandou para longe, mas foi ele que se afastou da presença do Senhor. Através de Jesus Cristo, nós devemos nos aproximar do Senhor. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.